Está a começar o Jornal 10. Boa noite. Vamos às manchetes. Preços da oferta turística aumentaram 11,0% no terceiro trimestre de 2016. Secretária adjunta do Estado de Portugal visita o Presidente da Assembleia Nacional em exercício. Cabo Verde adere à Convenção de Nova Iorque sobre reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Angola, Luanda em alerta devido à cólera. Desabamento de edifício em chamas, soterra dezenas de bombeiros em Teirão. Guerra na prisão de Natal no Brasil. Governador pede ajuda militar, mortos por confirmar. Seguimos agora com o desenvolvimento. Renovamos os votos de uma boa noite e seja bem-vindo uma vez mais ao Jornal 10. O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, falou acerca do encontro do Conselho de Ministros realizado hoje de manhã na cidade da Praia. A interpelação do Grupo Parlamentar do PAICV sobre a educação foi um dos assuntos tratados no Conselho. O Governo considera legítimo o pedido de interpelação do Grupo Parlamentar do PAICV, visto que estão na posição de fiscalizar. O Ministro explica quais as obras feitas pelo Governo nos pouco mais de 8 meses de governação. A educação, nos 8 meses do Governo, já introduzimos mudanças e melhorias significativas. Fizemos um conjunto de ações que são atos de justiça e de reposição da legalidade. Estou a referir concretamente a questão da lista de transição do pessoal docente. Introduzimos e vamos introduzir nos próximos anos línguas opcionais no sistema de ensino, como o mandarim. Vamos alargar o leque em termos de línguas estrangeiras com a introdução do inglês e do francês até escolaridade com muito mais escolaridade. E o sistema como um todo, os professores, os pais encarregados de educação, os funcionários da educação, em estreito diálogo com o Governo, estão a sentir melhorias significativas. No Conselho de Ministros também foi abordada a questão das pensões dos familiares das vítimas do naufrágio do navio Vicente. Também o Governo analisou e aprovou alterações no sentido de permitir com que as famílias das vítimas do naufrágio do navio Vicente pudessem ter acesso à sua pensão. Como sabem, o Governo tinha anunciado a pensão, mas naturalmente que tinha-se que se fazer um conjunto de alterações legislativas. Essas alterações legislativas estão a ser encaminhadas neste momento. O Conselho de Ministros já deu o aval para o andamento do processo e, portanto, nos próximos tempos, ou seja, proximamente na próxima semana ou daqui a 15 dias no máximo, a lei estará totalmente finalizada e será então apresentada ao país. Já entrou em vigor em janeiro de 2017 o acesso ao ensino gratuito aos alunos do 7º ano da escolaridade. Conforme dados avançados pelo INE, os preços da oferta turística aumentaram 11,0% no terceiro trimestre de 2016 em relação ao período homólogo. Já no quarto trimestre de 2016, a taxa de variação homóloga registada diminuiu face ao valor registado no trimestre anterior. Conforme avança o INE, os preços da oferta turística aumentaram 11,0% no terceiro trimestre de 2016 em relação ao período homólogo. Já no quarto trimestre de 2016, a taxa de variação homóloga registada pelo IPT foi de 7,6%, diminuindo 3,4 pontos percentuais face ao valor registado no trimestre anterior. A variação trimestral observada no quarto trimestre de 2016 foi de menos 0,6%, inferior em 7,8 pontos percentuais ao valor registado no trimestre anterior, 7,2%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador. A Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades realizou hoje uma reunião com o objetivo de apreciar a proposta de resolução que aprova a adesão de Cabo Verde na Convenção de Nova Iorque. Foi aprovada a proposta de resolução que visa a adesão de Cabo Verde na Convenção de Nova Iorque. Segundo o porta-voz da Comissão Especializada, José Manuel Sanches, a adesão de Cabo Verde nesta convenção tem o papel de facilitar o ambiente de negócio no país e uma certa segurança jurídica no comércio internacional. A adesão à Convenção de Nova Iorque sobre o tratado que regula
a questão da parceria da justiça arbitral tem a ver, sobretudo, de facilitar o ambiente de negócio em Cabo Verde, pondo em questão, sobretudo, a tónica na justiça, porque muitos países recorrem à sentença arbitral para a resolução de conflitos na parte que tem a ver com investimento direto estrangeiro. E nos últimos tempos, o que se tem feito em Cabo Verde é que reconhecemos a morosidade da justiça, há muitos processos nos tribunais, e quanto mais for a morosidade da justiça, portanto, teremos dificuldade na questão do investimento. A adesão a este Tratado Internacional de Nova Iorque permitirá também a Cabo Verde ter uma certa segurança jurídica no comércio internacional. Sanches ainda afirma que com a adesão desta convenção, os Estados começam a reconhecer a sentença arbitral num outro país, válidos nos Estados signatários. Uma vez com a adesão deste tratado, os Estados começam a reconhecer a sentença arbitral num outro país como sendo válida nos Estados signatários, pelo que, quando um Estado adere ao Tratado Internacional de Nova Iorque, ele poderá reconhecer a sentença judicial da parte arbitral como sendo válida no seu território e socorrer de qualquer meio legal para fazer cobro na questão da resolução dos pendentes que tem a ver com a justiça para promover o investimento. Sobre o mesmo assunto, Sanches avança que cada país adere a este tratado de acordo com o seu desenvolvimento. No entanto, ressalva que vai ser aprovado para a adesão de Cabo Verde na Convenção com a reserva de reciprocidade entre os Estados signatários. Para aprovarmos essa adesão, tínhamos que aprovar alguns documentos internos. Foi feito em 2005 a aprovação de um tratado que tem a ver com essa exposição, que regula o comércio internacional, e a partir desse momento Cabo Verde poderia a qualquer momento fazer a adesão do tratado. Mas veja que mesmo outros países muito mais desenvolvidos que Cabo Verde aderiram ao tratado recentemente, caso de Portugal, caso de Moçambique, caso de Angola e Brasil. Portanto, cada Estado, de acordo com o seu desenvolvimento, o seu estágio de desenvolvimento, os investimentos que recebe, os problemas que tem, vão aderindo a esse tratado. E há Estados que aderem com o princípio de reserva de reciprocidade, que é o caso de Cabo Verde, de acordo com o princípio que nós temos aqui. Nós vamos aprovar para a adesão, mas com reserva de reciprocidade. A Convenção de Nova Iorque foi concluída em 1958, antes de Cabo Verde ser independente. No entanto, só agora é que adere a esta convenção, almejando benefícios no campo do comércio no país. A secretária do Estado adjunta do Primeiro-Ministro de Portugal está de visita a Cabo Verde numa missão de serviço e esteve esta manhã a visitar os partidos políticos e a Presidente da Assembleia em exercício. Mariana Vieira da Silva disse que está em Cabo Verde para saber a que pé anda a articulação do governo de Cabo Verde e o de Portugal e também das duas Assembleias. Tive hoje várias reuniões e ontem, no sentido de saber da articulação entre o governo português e o governo de Cabo Verde, mas também estive a ouvir sobre as relações entre a Assembleia da República Portuguesa e a Assembleia Nacional de Cabo Verde e, portanto, é um esforço de trabalho para saber todos os temas que estão em agenda. É uma reunião de trabalho normal, não teve nenhum tema específico, a não ser dar conta da nossa intenção de colaborar sempre intensamente entre estes dois países com uma história tão rica e relações tão fortes. Durante o encontro que a secretária teve com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, esta quarta-feira falaram de várias áreas, como explica. O primeiro-ministro virá a Cabo Verde no próximo dia 20 e, portanto, foi uma conversa geral sobre as várias áreas em que a coordenação existe entre estes dois países, um encontro preparatório para também saber quais eram as expectativas do governo de Cabo Verde. Os encontros de trabalho são isso mesmo, identificação de problemas e de possíveis soluções. As conclusões terão dia 20, quando o primeiro-ministro cá estiver. À tarde, Mariana da Silva deu uma palestra em que se falou entre vários assuntos dos problemas sociais. Eu venho falar de temas com que todos os países estão confrontados relativamente à sustentabilidade dos seus estados de providência, realçando tanto a importância que as políticas sociais tiveram em todos os países, e Cabo Verde e Portugal não são exceção para a construção de uma sociedade coesa e mais forte, e pensar um pouco quais são os problemas e as possíveis soluções neste equilíbrio em sociedades democráticas, onde o Estado coexiste com o setor privado importante. A secretária do Estado adjunta do primeiro-ministro de Portugal, Mariana Vieira da Silva, esteve com os líderes das bancadas parlamentares para ouvir os vários desafios que ainda se colocam.
No âmbito da comemoração dos seus 20 anos, o Instituto Nacional de Estatísticas realizou hoje na Universidade Jean Piaget, cidade da Praia, uma palestra sobre o tema Importância da Estatística na tomada de decisão e na investigação científica. O INE visa não só promover a literacia estatística em Cabo Verde, como também a socialização dos seus trabalhos junto dos universitários, mediante a realização de um ciclo de palestras nas universidades do país. Para além das universidades, pretende-se levar este tema também para as escolas secundárias. Não queremos não só divulgar o trabalho que o INE tem feito, mas também sensibilizar os alunos nas universidades, e também temos o propósito também de ir em escolas secundárias, da importância que a estatística tem na tomada de decisão e também na investigação científica. Bruno Barros, um dos oradores desta palestra, falou um pouco do conteúdo a ser transmitido para os estudantes. Temos uma primeira parte, porque a maioria das universidades já se fala de estatística, mais em termos de cálculo e tal, mas nós queremos muito mais que isso. Queremos que esses estudantes reconheçam a importância que a estatística tem na tomada de decisão. E também no âmbito, porque só aí podemos entender a importância que o INE tem para o país. O orador destaca também a importância que a estatística tem na tomada de decisão e não só. A estatística em geral tem o mesmo propósito, que é aqui em Cabo Verde, quer em qualquer lugar, que é para a tomada de decisão. Porque quando tomamos decisão sempre temos incertezas. Como fazer, onde fazer, quanto temos, são questões que sempre vêm à tona quando precisamos tomar decisão e tentar conhecer alguma realidade. E essa é a importância da estatística. E para o país como o INE, quem oferece dados, informações sobre o estado do país, para onde vamos e onde estamos, é o INE. O INE, organização responsável pela produção e difusão de informação estatística oficial, completou 20 anos de existência no passado dia 26 de dezembro do ano transato. O jovem cantor residente em Lancashire, cidade da Praia, C. James, prepara o seu segundo EP Only One, a ser lançado ainda nesse mês. C. James é mais um estreante na carreira musical que diz estar a fazer de tudo para colocar o esperado EP no mercado. Para este EP, C. James escolheu o nome Only One. Only One é único. Único. Bom, aí a nós, de nós que tem relação, e 90%, 95% da vida, mas nós é only one. Mas nós é único, né? Para nós não está falando mulher se diga assim que está, mulher está falando homem se que está. Então, aquela é dúvida de teu homem, de teu mulher. Em 2015 lançou-se o primeiro videoclipe intitulado Sei, a contar uma história de amor vivida por muitos. Sei, é... Não está falando que alguém e... sei, flã, você diz flã. Peflão, apenas me inclui me tomam. Que tem importa coisa que as outras alguém tá falando, coisa que me exemplo, que a outra alguém tá falando, não, mas que menina que tá mal, mas só mentira, então que ela tem importa. Este jovem tem como desafio agradar o público com as suas músicas, inclusive realçou que na vida tudo é uma fase, ou seja, tudo tem seu tempo e hora. C. James prefere cantar o estilo de música Rhythm and Blues, mais conhecido por R&B, por se identificar melhor com ele. Boa everything. É tão bom a coisa comigo, esqueci everything. Meu coração bloqueado já está sob que tem pin. Catarianta fugir, da tenta sumir. Bucheiro botou aqui na mim, da perdi controlo assim. Esse flama se cego, na bomba se preso. E aquele corpo bucheiro, perdeu quem é medo. Nanha ouvir creu biuta flá. Bem baixinho, baby, crepotona na flá. Praia, Tarrafal e Assomada acolhem entre os dias 28 e 31, decorrente de janeiro, a segunda edição do Contorno Festival Internacional de Dança Contemporânea, evento que acolhe participantes de Alemanha, Angola, Brasil, Cuba, Guiné, Portugal e Senegal.
A organização anuncia uma agenda recheada onde, para além de espetáculos, haverá workshop, seminários, performance, entre outros, tudo numa perspectiva de formação e intercâmbio entre os vários participantes. Este festival resulta do engajamento voluntário de artistas nacionais e internacionais com o propósito de contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico de Cabo Verde, anuncia a organização. Nesta segunda edição, o Contorno sobe ao palco no dia 28 em Assumada, 29 no Tarrafal e nos dias 30 e 31 na cidade da Praia. A Tiver e a Rádio Dia são os média partners deste festival de dança contemporânea, um projeto inovador e muito relevante para Cabo Verde. Segue a partir de agora o espaço Opiniões Fortes. Entre na linha de ideias do nosso comentador desta quinta-feira. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Seja bem-vindo a mais uma rúbrica semanal Opiniões Fortes. Hoje, na véspera do 20 de janeiro, eu queria abordar duas questões. Queria começar, desde logo, pela questão da propalado isolamento da Ilha da Brava. Recentemente, a comunicação social trouxe-nos a informação de uma avaria no navio da Cabo Verde Fast Ferry, que aconteceu no porto de Vale dos Cavaleiros, o que deixou a Ilha do Fogo parcialmente isolada em termos do abastecimento e do transporte marítimo de passageiros e cargas, mas deixou completamente a Ilha da Brava isolada por esses dias. Obviamente, há reclamações de pessoas que reclamam a condição de isolamento da ilha, pois precisam de tratamento médico na Ilha do Fogo ou na cidade da Praia, e este condicionamento altera grandemente o dia-a-dia e a normalidade das pessoas dessa ilha. No ano em que vamos comemorar 42 anos de país independente, os sucessivos governos já deveriam ter equacionado uma solução definitiva para o desencravamento da Ilha da Brava e jamais ouvirmos falar no seu isolamento. Mas, infelizmente, ainda neste ano da graça de 2017, assistimos a essas notícias e aproveitamos a antena da Tiver e nessas opiniões fortes para associarmos a nossa voz de solidariedade para com o povo da Brava e também da Ilha do Fogo, apelando ao governo e às autoridades locais que condições sejam mobilizados para, de uma vez por todas, resolver a situação de transportes marítimos entre estas duas ilhas e a cidade da Praia e jamais falarmos no isolamento da nossa querida Ilha da Brava. Uma outra questão que queria trazer à antena aqui com os telespectadores tem a ver com o facto de amanhã comemorarmos mais um 20 de janeiro, data esta que nos serve para recordar o legado e homenagear Amílcar Cabral, assassinado a tiro em Conakry na madrugada de 20 de janeiro de 1973. De facto, 20 de janeiro é considerado o Dia dos Heróis Nacionais e compete-me a mim, enquanto cidadão cabo-verdiano, mas também enquanto deputado da nação, render uma justa homenagem a todos os combatentes da liberdade da pátria que bravamente sacrificaram a sua juventude para lutar para a independência de Cabo Verde. 20 de janeiro é feriado nacional, mas há que chamar a atenção das autoridades para uma comemoração mais condigna deste dia, em honra e homenagem aos heróis nacionais. O ponto alto da homenagem será a deposição da coroa de flor no Memorial Amílcar Cabral, sito na Várzea, na cidade da Praia. Muito pouco para os nossos heróis nacionais e para a memória de Amílcar Cabral, cujo pensamento ainda é uma atualidade estratégica enorme para o desenvolvimento de Cabo Verde. De facto, volvidos 44 anos, desde 20 de janeiro de 1973,
urge a necessidade de uma maior dignidade na comemoração da data em que tombou o obreiro-mor da gesta da nossa independência. A data 20 de janeiro é uma data extremamente importante para os cabo-verdianos e para os africanos. 20 de janeiro reveste de um grande simbolismo no país e no estrangeiro, por recordar um dos mais carismáticos líderes africanos da luta pela independência e pela emancipação do seu povo, Amílcar Cabral. Mas também 20 de janeiro é uma data importante por ser a data dos nossos heróis nacionais e por ser um momento em que nós recordamos toda a gesta da libertação e todos aqueles que durante este percurso tombaram em prol de maior liberdade e independência para o nosso país. Espaços da história e na história devem ser criados para que esta data não seja um simples feriado nacional com deposição de coroas no memorial do obreiro-mor ou do nosso herói principal, mas que seja um momento de união do povo cabo-verdiano, um momento de reflexão, sobretudo com os mais jovens, nas escolas, nas universidades, para que o legado de Amílcar Cabral e de todos aqueles briosos jovens que deixaram os seus percursos académicos, familiar e os seus lares para se juntarem na luta da libertação deste nosso nobre país. Como dizia, é uma data extremamente importante para ser um simples feriado nacional. Dia 20 de janeiro deve ser um dia de reflexão, mas deve ser um dia em que as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias, as nossas universidades e escolas se enchem para conhecermos melhor a nossa história, para valorizarmos melhor os nossos heróis, mas para nos sintonizarmos com a história, para alinharmos as nossas visões e para juntos, todos, independentemente da nossa cor política, partidária, religiosa, construirmos o Cabo Verde dos nossos sonhos. O Cabo Verde que Cabral sonhou, o Cabo Verde que os heróis que lutaram pela nossa independência sonharam e o Cabo Verde que queremos deixar como legado aos nossos sucessores. É assim que nós devemos comemorar as datas como 20 de janeiro. Nós acabamos de comemorar na semana passada o 13 de janeiro, com toda a dignidade que a data merece e estamos de acordo, por ser um momento histórico para Cabo Verde, mas nós não poderíamos também deixar de passar essa minorização de uma data importante como 20 de janeiro. 20 de janeiro merece muito mais do que um simples feriado nacional no calendário das ilhas. Merece uma comemoração com a dignidade que honra a memória daqueles que tombaram na luta, mas que prestigia aqueles que lutaram e que ainda são vivos e que veem reconhecido a sua nobre e gesta missão. Eram estas duas questões que queria comentar hoje aqui nesse espaço, fazendo votos que definitivamente o governo e as autoridades locais e todos os proeminentes intervenientes que têm ideias para a solução do problema se sentem à mesa para, de uma vez por todas, solução seja encontrada para tirar a Ilha da Brava do isolamento que vem sofrendo ao longo dos anos. É imperiosa que, envolvidos todos esses anos,
haja uma solução definitiva, seja ela do setor público central, local ou uma parceria público-privado para resolver esta questão. A outra questão que trouxe é a necessidade imperiosa também ela de se comemorar as datas com toda a dignidade que merecem. Muito obrigado, um bom feriado de 20 de janeiro amanhã e até a próxima semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIDER. África em manchete, numa cortesia feita pela VOA, é o que segue. A Gâmbia, África Ocidental, agitada com recusa de presidente gambiano de reconhecer o fim do seu mandato, levando vizinhos a organizar as suas tropas. Nigéria, Força Aérea Nigeriana envia caças e tropas para o Senegal por entre o agravamento da crise política na Gâmbia. A Quênia, dezenas de estudantes médicos protestam em Nairobi e pedem ao governo que resolva a atual crise médica no país. Líbia, responsáveis nos principais portos da zona oriental do país esperam regresso rápido de trabalhadores estrangeiros, tentando tirar melhor proveito dos poucos recursos. África do Sul prossegue incêndios nas montanhas do Parque de Gama, no Cabo Ocidental, forçando evacuações.